Marcos, capítulo de número 16, Marcos 16, versos 12 e 13. Esse é o texto que nós leremos inicialmente. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 12 e 13. O texto diz assim: Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais. Mas também a estes dois, eles não deram crédito. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós estamos na expectativa que o Senhor fale aos nossos corações. Que o meditar do nosso coração seja agradável na Tua presença, Senhor. Este é o nosso pedido que fazemos, crendo que o Teu Espírito Santo há de nos iluminar de acordo à Tua boa vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos? Meus irmãos, na pregação anterior, nós falamos que, após a sua ressurreição, a primeira pessoa com quem Jesus se encontrou foi Maria Madalena, a qual, em sua jornada espiritual, reconheceu Jesus como seu Salvador, seu Mestre e Senhor ressurreto. Tendo resumido o relato de João acerca do encontro de Jesus com Maria Madalena, agora o que Marcos resume aqui nos versos 12 e 13 é mais detalhadamente narrado pelo evangelista Lucas, no capítulo 24, em cujo texto complementar nós iremos meditar hoje. Por isso, eu peço a você que deixe marcado aí Marcos 16, versos 12 e 13, e vá lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 24. É outro texto que conta este mesmo relato de forma mais completa. Lucas, capítulo 24, versos 13 ao 35, cuja leitura será feita à medida que explicarei. Meus irmãos, nesses próximos minutos nós vamos falar sobre o tema: como se manifesta o Jesus ressurreto hoje? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que Jesus é o mesmo? O Jesus que se manifestou no passado é o Jesus de hoje? Mas como Jesus se manifesta hoje? Eu quero usar o esboço apresentado pelo comentarista bíblico Itamir Neves, o qual ele fala sobre as três etapas da manifestação de Jesus a esses dois discípulos mencionados aqui, e se relaciona também com os nossos dias. Como se manifesta o Jesus ressurreto hoje? Primeiro, ele se manifesta nos caminhos da humanidade, atento às aspirações e busca das pessoas. Esse é o primeiro ponto aqui que o comentarista Itamir Neves fala. O texto, nos versos 13 a 16, dizem assim: Naquele mesmo dia, agora eu estou em Lucas, tá? Lucas 24, versos 13 a 16. Estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estágios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer.
Os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecer Jesus. Meus amados irmãos, Emaús era um povoado a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E aqueles dois discípulos, não os dois dentre os 12, mas outros dois discípulos, quer dizer, outros dois homens seguidores de Jesus, aqueles dois discípulos então estavam indo para aquela aldeia de Emaús. E eles estavam indo muito entristecidos com tudo que tinha acontecido com Jesus. Foi quando o próprio Jesus veio e uniu-se a eles e começou a andar lado a lado com eles. E o texto de Marcos, capítulo 16, nos relata que depois da aparição de Jesus a Madalena, Jesus se manifestou a esses dois em outra forma. Em outra forma. Observem, meus irmãos, as palavras em outra forma. Foi a maneira através da qual Jesus se apresentou a esses dois homens aqui. Alguém se lembra quem Jesus parecia para Maria Madalena? Alguém se lembra? Quando Jesus se apresentou a Maria Madalena, ela pensou que ele fosse um jardineiro. Um jardineiro. E para os discípulos? Se Maria Madalena pensou que Jesus fosse um jardineiro no primeiro dia da semana, quando saiu ali, quando foi ressuscitado, para esses dois homens, Jesus se parecia como um viajante. Como viajante. É por isso diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Não que Jesus se tornou um espírito ambulante por aí, meus irmãos. A verdade é que após a sua ressurreição, ele foi revestido de glória, recebendo um aspecto espiritual, porém de corpo e alma. De corpo e alma. A ressurreição, meus irmãos, não acontece apenas a ressurreição da alma, mas a ressurreição do corpo e da alma. Foi dessa forma que Jesus foi ressuscitado. Aí, diante daquela caminhada dos dois homens, Jesus se apresentou ao lado deles e perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Aí a Bíblia diz que eles pararam. Eles estavam tão tristes, tão angustiados, que eles pararam pelo caminho. Pararam pelo caminho. Interessante aqui é que Jesus mesmo sabendo de tudo, ele estimula o desabafo, meus irmãos. Jesus quer que nós não guardemos tudo para nós, mas que exteriorizamos a maneira como nos encontramos. Olha a pergunta que Jesus faz para aqueles discípulos. O que é que vocês estão conversando à medida que estão caminhando? Em outras palavras, é como se Jesus observasse o seguinte: eu estou observando que vocês dois estão muito preocupados, muito tristes. O que está deixando vocês tão tristes assim? Aí, em Lucas 24, versos 18 a 20, diz assim: um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Aí Jesus lhes perguntou: quais? Ou do que se trata? Aí eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Para aqueles dois discípulos, Jesus era o Nazareno, o profeta, poderoso em obras e em palavras. Ou seja, eles sabiam quem era Jesus, antes de Jesus morrer na cruz. Era o Jesus Nazareno, poderoso em palavras e em obras. Mas o problema era que eles tinham um conhecimento incompleto a respeito de Jesus. Incompleto. É como se a atuação de Jesus tivesse se encerrado no túmulo. Observe, meus irmãos, que eles estavam tão frustrados e cegos espiritualmente que eles ignoraram todas as informações recebidas. Observem agora nos versos 19 a 24. Lucas 24, versos 19 a 24. Olha como que esses dois descrevem as informações que receberam. Eles dizem: esperávamos que esse Jesus fosse aquele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia depois que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres nossas nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais anunciam que ele vive. Aí o verso 24 ele diz assim: de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Somente, mas não o viram. Meus irmãos, é necessário que a manifestação graciosa de Jesus esteja agindo nos corações humanos, a fim de que possa derramar luz nas trevas, dissipando assim, meus irmãos, toda a sombra de dúvida, como aqueles homens estavam, duvidosos, entristecidos, desesperançosos. Aqueles dois homens eram incapazes de crerem por si mesmos. Necessitavam então que os corações fossem abertos. Abertos, assim como... Você se lembra em Atos capítulo 16, quando diz a Bíblia que Deus abriu o coração de Lídia para atender e crer em todas as coisas que Paulo dizia? Pois bem, era necessário que Jesus abrisse aqueles corações para que pudessem crer na ressurreição de Jesus. É o Espírito Santo que abre os corações para que as pessoas deem ouvidos ao que está sendo dito. É o Espírito Santo que faz isso. É Ele que convence as pessoas, é Ele que esclarece as pessoas. Irmãos, Jesus se interessa com as nossas queixas. Jesus se interessa com a sua frustração, com a sua tristeza. Jesus se interessa com os seus questionamentos. E Ele pode se manifestar a nós, irmãos. Ele pode se manifestar a nós. Aqui Jesus abre espaço para o diálogo. Abre espaço para o desabafo. Jesus abre espaço para eles expressarem aquilo que estava trazendo angústia aos seus corações. E hoje, como Jesus se manifesta hoje? Jesus pode tocar no seu coração. Jesus pode fazê-lo conhecer. Ele pode fazer você conhecê-lo através de uma oração sincera, através de uma demonstração de dependência, demonstração humilde e de sincero coração. Senhor, eu confesso a minha fraqueza. Isso a gente faz por meio da oração. Através da oração.
É claro que o texto aqui não diz sobre oração, mas ele diz sobre a conversa que Jesus motivou ali, à medida que eles estavam caminhando para Emaús. Muitas pessoas até questionam o seguinte: mas se Deus sabe de tudo, se Ele conhece tudo, por que precisamos orar? Irmãos, a oração é para nós hoje o que o desabafo foi para aqueles dois discípulos. A nossa oração hoje é uma conversa que responde às perguntas feitas na palavra de Deus. E que, de forma geral, ficaria mais ou menos assim: como Deus criou as pessoas? Como Deus criou as pessoas? Já criou as pessoas pecaminosas? Como Deus criou? Eclesiastes diz que Deus criou o homem puro, mas ele se meteu em muitas astúcias. Através da oração, nós podemos também perguntar: por que as coisas não estão mais como no início da criação? Outra pergunta: qual a solução para aqueles que estão tristes e desesperançosos? Por fim, o que nos garante que haverão novos céus e nova terra, onde habita a justiça e, portanto, tudo será renovado, inclusive o seu corpo de humilhação? Quem nos garante? A ressurreição de Cristo garante isso. A ressurreição de Cristo abriu caminho para este estado de glória, meus irmãos. Ele nos garante isso e deixou a oração como um dos recursos para apropriarmos desta bênção. Ele nos fez como seres relacionais, como seres comunicativos. Quando conversamos uns com os outros, quando conversamos com Deus, estamos fazendo uso de um recurso poderoso que pode nos revelar algo. João Calvino, um dos mais importantes teólogos que viveu entre 1509 e 1564, ele escreveu algo a respeito da oração muito interessante. Ele escreveu um livro chamado Institutas da Religião Cristã, e ele diz o seguinte: presta atenção no que ele diz. Vemos claramente quão destituído e vazio de todas as coisas é o homem, e como lhe faltam todos os auxílios para a salvação. Portanto, se buscar recursos para socorrê-lo em suas necessidades, é preciso buscá-lo fora dele, obtendo-os, portanto, em outra fonte. Anteriormente, foi-lhe explicado que o Senhor, de bom grado e livremente, se revela a nós em seu Cristo, pois em Cristo ele vê toda a felicidade em lugar de nossa miséria, toda a riqueza no lugar de nossa carência. Nele, o Senhor nos abre os tesouros celestiais, para que a nossa fé contemple aquele que é seu Filho amado. Toda a nossa expectativa depende dele, e toda a nossa esperança adere dele, e nele repousa. Na verdade, trata-se daquela filosofia secreta e oculta que não pode ser apreendida por meio de silogismos, isto é, sabedoria humana, mas aqueles cujos olhos Deus abriu seguramente aprendem que com o coração e em sua luz podem visualizar a luz, conforme o Salmo 36, verso 9. Mas depois de haver sido instruídos, mediante a fé, a reconhecer que todo aquele de que necessitamos, que nos falta, está em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo.
em quem o Pai nos diz que residisse toda a plenitude de sua generosidade, de modo a poder nos extrair tudo dele, como de uma fonte que jorra. Resta-nos buscar nele, presta atenção aqui, resta-nos buscar nele e em oração que ele nos deu e que temos aprendido a estar nele. Ele cita aqui a oração. Em outras palavras, João Calvino, esse estudioso da Bíblia, está dizendo que a oração é um auxílio ou um recurso para a nossa busca espiritual. Portanto, um meio pelo qual nós somos abençoados por Deus. Abençoados por Deus. A oração não pode faltar na busca por Deus. Se você quer que Jesus se manifeste a você, use o conhecimento bíblico que você tem para conversar, porque a oração é uma resposta a perguntas que foram iniciadas na palavra. A oração é uma conversa que foi iniciada na palavra de Deus. Não deixe de usar esse recurso. Não deixe de desabafar com Deus em meio aos seus questionamentos, em meio às suas dores. Mesmo que te falte palavras, use o sussurro, pois a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes, até mesmo com as lágrimas, nós podemos dizer e falar grandes orações sem palavra alguma. Basta desabafar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal, como Jesus se manifesta hoje? Em segundo lugar, Jesus se manifesta por meio das Escrituras. Este é o meio ordinário, especial, é a revelação especial através da qual Jesus se manifesta a nós. Agora acompanha aí, Lucas 24, versos 25 a 27. Diz assim: Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram a crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Em Marcos 16, versos 10, diz que Maria Madalena deveria anunciar o Jesus ressurreto para aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. E esta notícia que Jesus tinha ressuscitado chegou a esses dois homens, a esses dois discípulos, mas eles não deram crédito. Irmãos, foi quando Jesus citou para ele um texto após o outro. Através das Escrituras, Jesus explicou para eles o que o texto dizia a respeito dele mesmo. É por isso que João, capítulo 5, verso 39, diz assim: Examinais as Escrituras, porque julgais ser nelas a vida eterna, e são elas que testificam a meu respeito. Será que as crianças querem falar com Jesus? Será que as crianças também querem que Jesus se manifestem a elas? Hein, crianças, vocês querem que Jesus se manifeste a vocês? Sabia que a palavra de Deus, através da palavra, Jesus fala com a gente? Jesus fala com a gente. Ele diz para a gente observar, examinar, ler as Escrituras para que Ele fale conosco.
Em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo. E, como dito aqui por Jesus, toda a Escritura diz a respeito de Jesus. Jesus Cristo é a centralidade de toda a revelação bíblica. A questão aqui no Antigo Testamento, talvez as crianças podem questionar, mas como se no Antigo Testamento fala de Jesus se ele não tinha nascido ainda? A questão aqui no Antigo Testamento fala de Jesus que iria nascer. No Novo Testamento fala de Jesus que já nasceu. Entendem? Mas toda a palavra fala de Jesus. Ele estava no céu antes de nascer. E o nascimento foi uma maneira que ele encontrou para se encarnar, para viver no meio dos discípulos e também em nossas vidas. Hoje Jesus não está fisicamente entre nós, mas está espiritualmente e também em nossos corações. Jesus fala conosco através da palavra de Deus. Ainda hoje ele se manifesta a nós por meio de sua palavra. E esses dias eu conversava com um amigo, pastor, sobre a crescente decadência na área da educação. E a conclusão que nós chegamos é que a tendência é que a sociedade fique menos interessada pelo conhecimento bíblico. A tendência, infelizmente, a tendência é que essa sociedade cheia de informações deixe de buscar a principal informação a respeito de Jesus. A tendência é que a sociedade passe a se alimentar de vídeos curtos, de informações para entretenimento, informações rápidas. E até mesmo ignoram o conhecimento científico das coisas, conhecimentos também bíblico, que logicamente são mais sólidos, mais longos também, mas de substância. Aí, esse meu amigo com quem eu conversei, ele disse algo mais ou menos assim: e o triste é que os cristãos não estão percebendo que tanto conhecimento sobre Deus, quanto o conhecimento científico que vem de Deus, está sendo destruído. Pense bem no que eu captei dessa conversa. Observe como as conversas nos ensinam. Esse meu amigo disse que tanto o conhecimento sobre Deus, quanto o conhecimento que vem de Deus, se relacionando ao conhecimento científico, está sendo destruído. E isso, meus irmãos, por vários fatores. Inclusive, a nossa falta de interesse por Deus. Irmãos, nós somos alvos da mesma repreensão do profeta Isaías, no capítulo de número 1, quando diz assim: até o boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Olha o que o profeta Isaías disse, irmãos. Até os animais conhecem o seu dono, o lugar onde eles passam. Mas o povo de Israel daquela época e também o povo de Deus hoje, às vezes agem pior. Agem como se não conhecessem o Criador. Agem como se não tivessem conhecimento do verdadeiro Deus. Irmãos, temos deixado de cumprir o que está escrito também em Oséias capítulo 6, versículo 3.
quando diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. As crianças podem repetir este versículo comigo? Eu vou falar, vocês repitam, tá? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias, capítulo 6, versículo 3. É isso que Jesus quer de vocês, crianças. Que aos domingos de manhã vocês estejam aqui na classe, estudando a Bíblia. Que na casa de vocês prossigam conhecendo. Peça ao papai, peça à mamãe para contar uma história bíblica. Devemos conhecer e prosseguir, continuar conhecendo a Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Ele nos ama, Ele nos criou. Cleopas e o outro discípulo se tornaram tardios na absorção e na crença das Escrituras. É por isso que não mais reconheciam o Jesus que havia professado. Pensou que era um qualquer, pensou que fosse um viajante. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Eu quero que as crianças falem de novo. Me ajuda aqui. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13, versículo 8. O que isso significa? Isso é porque Jesus não muda. Ele é o mesmo Jesus que andou com esses dois homens. Ele existe hoje, Ele está vivo, Ele pode morar em seus corações. Ele está em nosso meio, meus irmãos. E Ele voltará um dia para nos levar, assim, a fim de morarmos eternamente com Ele em um mundo é um lugar mais alegre, mais santo e glorioso, que nós chamamos de céu. Céu. Cabe a nós procurar Jesus aonde? Em nossos sonhos. Procurar Jesus debaixo da cama, hein, crianças? Cabe a nós procurar Jesus no desenho da televisão. Aonde nós encontramos Jesus? Na Bíblia. E no céu também, mas enquanto a gente não chega no céu, nós encontramos Jesus na Bíblia. Jesus é invisível, tá? A gente não vê, mas a gente crê que Ele existe. E quando a gente lê a Bíblia, Jesus está falando com a gente. A gente sente a presença de Jesus. Devemos ter mais apreço pela palavra de Deus, irmãos. Não só no domingo, na escola bíblica ou no culto à noite, ao longo da semana também, em todo o tempo. Decoremos versículos da palavra, oremos usando a palavra de Deus, que nos ajuda a não pecar contra Ele. E o salmista diz: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Como se manifesta o Jesus ressurreto hoje? Além da oração e das escrituras, que são meios de graça, em terceiro lugar, Jesus se manifesta hoje através da ceia do Senhor. Agora acompanhe aí comigo Lucas 24, versos 28 e 29. Diz assim. Você deve se lembrar que nós estamos falando da aparição de Jesus a dois homens que estavam a caminho para o campo, no dia de domingo, dia da ressurreição de Jesus.
E o verso 28 diz assim: E quando se aproximava da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo assim: Fique conosco, Senhor. Fique, porque já é tarde e o dia já está chegando ao fim. Aí Jesus entrou para ficar com eles. Olha que interessante, meus irmãos. Jesus entrou na casa onde eles entraram para ficar com eles. Aí o verso 29 diz assim. Até o verso 29 que eu li aqui. Depois lerei os versos 30 a 35. Irmãos, aqueles dois, no final daquele primeiro dia, qual é o primeiro dia da semana? Domingo, muito bem. No final daquele primeiro dia, e o que aconteceu naquele primeiro dia da semana? A ressurreição de quem? De Jesus. No final daquele primeiro dia da ressurreição de Jesus, aqueles dois chegaram ao seu destino, chegaram em Emaús. E eles hospedaram Jesus, deixaram Jesus entrar na casa. Mas tinha um problema. Eles não estavam reconhecendo Jesus ainda. Imagine aí alguém chegar na sua casa e você dizer assim: sim, entra aí, entra aí. A pessoa senta lá na sala e você não lembrar quem é aquela pessoa, como se fosse uma pessoa estranha. Assim aconteceu aqui. Aqueles dois hospedaram Jesus, mas para eles Jesus era como um viajante qualquer. Eles não reconheceram Jesus. Jesus estava de forma gloriosa. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Sabe qual foi o momento que eles reconheceram que era Jesus? Hein, criança? Isso para facilitar no momento da comida. No momento da comida, aqueles dois homens reconheceram que era Jesus. Jesus fez no momento da comida, quem sabe aquele jantar, aquele lanche à noite, à tardezinha, Jesus fez da comida uma celebração da sua ressurreição. Acompanhe aí verso 30, Lucas 24, verso 30. E aconteceu que enquanto eles estavam à mesa, o que Jesus pegou? Jesus pegou um pão, abençoou e depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Aí o verso 35 diz assim: Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. No partir do pão. A ênfase aqui é que aqueles homens reconheceram Jesus no partir do pão. Partir do pão é uma expressão, meus irmãos, para se referir ao sacramento ou Eucaristia, aquele momento de dar graças pela libertação. Partir do pão é uma expressão aqui para se referir à ceia do Senhor. E em Atos capítulo 2, verso 42, diz assim que os irmãos na igreja primitiva perseveravam, como irmãos? Perseveravam
unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, o que mais? No partir do pão e nas orações. Aí, o evangelista Lucas escreveu também Atos dos Apóstolos e ele registra no capítulo 20, versículo 7, a continuidade desta prática, ou seja, a prática do partir do pão, a continuidade da ceia. E Lucas relata, em Atos capítulo 20, verso 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava os irmãos e prolongou o discurso até meia-noite. Aí o texto continua, mas o que é interessante aqui, em Atos 20, verso 7, é que a igreja continuou esta prática de se reunir no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, no dia da ressurreição de Jesus, e provavelmente a ceia lá acontecia todos os domingos. Aqui em nossa igreja se mantém o costume de celebrarmos apenas um dia no mês. Certo que a Bíblia não tem uma prescrição se deve realizar semanalmente, mensalmente, ou a cada terça-feira, a cada 15 dias. Não tem isso. Certo é a orientação para se partir o pão, para celebrar a ceia, que é a nossa Páscoa, é a nossa libertação. Irmãos, Jesus se manifesta a nós por meio da ceia, o meio que ele encontrou para comunicar os benefícios da cruz de Cristo. Então, a ceia que administramos aqui todos os meses aos membros professos, também aos irmãos de outras igrejas evangélicas, a ceia é um instrumento que nós reconhecemos que através dele, através dessa cerimônia, Deus comunica conosco, aonde os benefícios esses são representados através do pão e do suco, ou do cálice. O que é a ceia? Para simplificar, para ser mais direto, a ceia é um testemunho da graça de Deus, declarado a nós por um sinal externo, sendo o pão e vinho. Aí, eu já estou quase finalizando, mas observe mais uma vez o que diz o estudioso, assim como nós queremos estudar a palavra, o estudioso João Calvino, nas Institutas da religião cristã, ele diz assim: todas essas coisas são tão perfeitamente prometidas neste sacramento que certamente devemos considerar verdadeiramente exibido a nós, precisamente como se Cristo mesmo presente fosse posto diante de nossos olhos e tocado por nossas mãos. Pois essas palavras não podem enganar-nos ou mentir-nos. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mateus 26, verso 26 a 28, 1 Coríntios 11, 24 e outros textos mais que a gente já sabe, irmão. Aí ele diz mais: ao estar conosco, que tomarmos, está enfatizando que ele é nosso. Ao estar conosco a comermos, está enfatizando que ele se torna a nossa
uma só substância conosco, ao dizer: isto é o meu corpo dado por vós, isto é o meu sangue derramado por vós. Ele está ensinando que esses são não só dele, mas nossos, os quais ele tomou e estendeu, não em seu benefício pessoal, mas em nosso favor e benefício. Ele está falando aqui da ceia, que é tanto de Cristo como nosso. Que ele diz: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, que é dado por vós. Falando um pouco mais sobre esse assunto, ele escreve, quer dizer, João Calvino escreve: sem dúvida, devemos observar cuidadosamente que toda a força do sacramento jaz nas seguintes palavras: que é dado por vós, que é derramado por vós. A presente distribuição do corpo e do sangue do Senhor não só nos beneficiaria grandemente, a menos que, de uma vez por todas, fosse dado para a nossa redenção e salvação. O que eu acabei de ler aqui, meus irmãos, não é infalível, tá? São escritos de homens, como um livro, como qualquer livro, tá? Não está na Bíblia o que eu li, mas é um conhecimento que um estudioso falou a respeito da palavra de Deus, quando falou da ceia. Portanto, irmãos, a ceia é representada através do pão e do suco para que nós aprendamos não só que são nossos, mas também que nos são vida, são alimento. Por isso a importância de todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, que são batizados numa igreja evangélica, participar da ceia. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Eu quero te perguntar, você tem percebido Jesus manifestar-se em seu dia a dia? Repito, você tem percebido Jesus se manifestar em seu dia a dia? Nesta pregação nós destacamos sobre o valor da oração, das Escrituras e da ceia do Senhor para o servo de Jesus Cristo. É verdade que Jesus, ele não está preso a essas quatro paredes, tá? Jesus não está preso a uma instituição. Ele não está preso a uma instituição religiosa, irmãos. Ele se move, como eu falei domingo passado, e ele contempla as nossas dificuldades e o nosso dia a dia quando estamos em casa, no trabalho, aonde quer que seja. Jesus é onipresente. Ele está em toda parte para acompanhar a informalidade de nosso cotidiano. Mas isso não exclui a formalidade como nós estamos experimentando aqui hoje. Não exclui a formalidade da igreja, da comunidade, não exclui a formalidade dos meios de graça que ele instituiu para que façamos reunidos. Aonde a palavra de Deus é fielmente exposta e os sacramentos, eu digo, o batismo e a ceia são corretamente administrados, ali Jesus está entre os seus servos. É por isso que é preciso usar os meios que Jesus usou e que ele prescreveu para nos abençoar. E com discernimento espiritual devemos perceber a sua presença. Que você e eu possamos ficar atentos e apercebidos, não como necios, mas como sábios, não como pessoas displicentes, desatentas, adormecidas, mas como pessoas vigilantes.
que nós possamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. Ainda hoje, Jesus se manifesta a nós. Ele pode falar ao seu coração, espero que tenha falado, através desta palavra. Que Deus continue aplicando esta palavra aos nossos corações e que os nossos corações possam arder, desejar ardentemente o falar de Jesus. Vamos ficar em pé, meus amados irmãos. Eu convido você a abaixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos.